Segundou e hoje mais uma vez corrido. Acabei de treinar e acabei de sair da musculação. Depois vou colocar o videozinho aqui no canto para prova social. A prova social é o que valida essa ideia, né? Mas estou firme no projeto. Fiz bicicleta de manhã também. Hoje foi produtiva amanhã. Consegui ler em torno dos 40 minutos. Fiz 15 minutos de air bike. Foi sofrido. E acabei de voltar da musculação. Deu para estudar também os assuntos. E pela correria, pelo tempo hoje, porque agora eu tenho que almoçar correndo, tomar um banho e já entrar no plantão 1 hora, porque eu dou aula de urgência e emergência e fico como plantonista na UPA, da 1 às 7 horas, das 13 às 19, e depois ainda recebo outra turma à noite para discutir casos até umas 10, 11 da noite, mais ou menos. Depende de quantos casos a gente tiver para discutir. Mas enfim, que seja produtiva a sua semana e que hoje possa ser um dia legal também, apesar da correria. Eu acho que é o que nos move. Eu funciono muito sob pressão, então assim, quanto mais coisas tiver que fazer, eu acho que eu acabo funcionando melhor, né? Vamos dizer assim. Tanto que várias vezes eu deixo os vídeos aqui para os 45 do segundo tempo, igual foi ontem, anteontem, hoje, podia ter gravado mais cedo, mas falei, não, quando eu voltar da academia eu gravo e vai dar tempo, e aí eu me impressiono, porque não tem mais outra opção. Para gravar lá no plantão até pensei, poderia ser uma opção, mas lá eu fico muito dependendo do que pode acontecer. Então, às vezes vai chegar uma emergência, algum outro paciente passando mal e não acho que seja um ambiente legal para eu gravar, porque pode me complicar. Então, prefiro não gravar no plantão, né? E outra que eu estou em horário de serviço e meu horário durante o plantão, por mais que eu esteja como preceptor dos alunos da medicina, do internato, eu tenho que estar com atenção inteiramente lá. Então, fazer um vídeo lá acho que não é o melhor momento, né? Eu posso dividir a minha atenção com outras coisas, não é esse o meu objetivo. Então, melhor evitar. Bom, depois da academia, estou aqui. Vou deixar o vídeo como prova social que eu falei agora, nesse momento. E, queria responder de forma rápida uma pergunta que um paciente me mandou hoje e até uma outra que tinha mandado no vídeo que eu respondi por texto no dia que me mandaram. Não lembro o nome do rapaz que me mandou a pergunta, mas era sobre a Coca Zero, se poderia colocar na dieta Coca Zero. É o seguinte, refrigerante Coca Zero ou qualquer refrigerante zero, ele que não tem açúcar, né? Não tem a Coca Zero especificamente, não vou falar de outros porque às vezes possa ser que eu fale alguma besteira, alguma bobeira, mas a Coca Zero em si, ela não tem calorias. Então, teoricamente, é um alimento que não te engorda. Beleza. Mas não te engordar não quer dizer que você não possa subir o peso com ela. Como assim? Por exemplo, a Coca Zero tem um alto teor de sódio, tá? Não é tão significante assim, mas para pessoas mais sensíveis, hipertensos, ou eu, por exemplo, se eu tomar Coca Zero, eu sinto muito inchaço rápido, né? Então, alguns pacientes, quando tomam esse refrigerante, podem sentir um inchaço. Então, esse inchaço, segurando um pouco mais de líquido no corpo, pode fazer com que você ganhe um aumento no seu peso. Mas não necessariamente você engorda, tá? Então, engordar não engorda, porque não tem valor calórico, não tem caloria nenhuma. E também não tem valor nutricional. Então, assim, para a dieta não é uma opção excelente, mas eu falo que todo caso é um caso. Por quê? Não estou aqui defendendo que a sua dieta tem que ser totalmente perfeita, não é isso. Mas vamos dizer que você esteja querendo fazer dieta, queira perder peso e você tem um vício, tem uma queda, um fraco por refrigerantes, vamos dizer assim. Nesse caso, a Coca Zero é uma excelente opção para você, desmamar as outras opções. Ah, mas evitar consumir todos os dias, lógico, mas se você é viciado em Coca-Cola normal e consegue tomar Coca Zero, tome Coca Zero todos os dias, mas comece diminuindo em algumas refeições, ou tome só no almoço, ou tome só no jantar, tome uma vez no dia, restringe a quantidade menor, um copo, às vezes uma lata menor, e vá fazendo esse processo. Eu sempre falo que é evolução, não é, o objetivo não é você ficar sem refrigerante, mas é deixar para algumas ocasiões especiais. Acho que a vida tem que ser regrada nesse sentido, né? E não todos os dias. E também sou contra extremos, né? Ah, não precisa tomar todos os dias, mas também não precisa ficar sem tomar para sempre se você gosta. Então é uma opção boa, tá? E nesse caso, se você tiver o autocontrole de não tomar sempre, deixar só para ocasiões especiais, talvez o refrigerante normal poderia ser uma opção, entendeu? Para sair e desestressar, igual a bebida alcoólica, né?
Mas para você que quer iniciar uma dieta, que busca perder peso, é uma excelente opção para desmame do refrigerante, para substituir, para usar um alimento que não tem valor calórico. Por outro lado, também é um alimento, é um refrigerante que não tem valor nutricional nenhum. Então, assim, a qualidade nutricional é péssima. Pensando na sua dieta, não vai te agregar nada, a não ser a parte psicológica e não te fornecer calorias, né? Então, do ponto de vista nutricional, não tem valor nutricional. Então, não é uma opção legal. Mas para alguns casos é uma opção excelente para esse caso de refrigerante. Não sei se estava um pouco confuso, mas foi isso que eu quis explicar. Então, assim, é uma estratégia boa que a gente usa em alguns casos quando tem necessidade. Então, por isso que eu falo, cada paciente é um caso. O seu caso é diferente do meu, que é diferente de outros pacientes, que é diferente. Cada um tem um caso específico. Então, a gente tem que analisar muito isso. Tem pacientes que têm vício no chocolate. Então, é bom a gente regrar isso, tá? Eu, por exemplo, sou viciado em chocolate. Ah, então um chocolate mais de valor nutricional melhor, que seja mais amargo e que tenha uma quantidade com menos carboidratos em si, é a melhor opção para mim? Não, porque se eu tiver um pacote de chocolate desses em casa, eu como tudo. Ah, então, peraí, é melhor que o outro, mas se tiver em casa, eu vou querer comer tudo uma vez, se eu tiver com a ansiedade atacada. Então, no meu caso, o melhor é não ter. Ah, e quando tiver, é melhor ter alguma coisa que eu goste. Então, eu falo assim, às vezes é melhor você comer um sonho de valsa dentro da sua dieta que você gosta muito, se for o seu caso, né? Do que ficar comprando chocolates diferentes ou mais amargo que você não gosta tanto para substituir. Então, é tentar conviver com as coisas que você gosta da melhor forma e tentar ter uma consciência disso, tá? E eu conscientemente te digo que eu não consigo ter chocolate em casa para evitar consumo. Quando a ansiedade ataca e a cabeça tá meio bagunçada, eu ataco. E olha que eu sou especialista nisso, eu atuo nessa área, mas é difícil a gente lidar nesses momentos com as fraquezas, com as dificuldades, né? Então isso serve para mim. E falo pro meu paciente. Não que eu coloque lá na sugestão de dieta que eu passo pro meu paciente muitas vezes, mas eu oriento, falo, cara, se você gosta, diminua. Mas deixa para alguns momentos, algumas ocasiões especiais. E principalmente de forma consciente, quando você for fazer o consumo de refrigerante ou chocolate, nesse caso do exemplo. Como assim? Ah, hoje eu vou comer porque eu tô com vontade, já tem alguns dias que eu não tô comendo. Eu vou comer junto nessa refeição para não abrir uma outra refeição, para não ficar aquela refeição picada, beliscada, igual eu falo, para não ficar dando pico de insulina. E tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Então, assim, o autocontrole é excelente. E eu sei que eu não posso ter em casa, mas se for ter quantidades pequenas, isso me ajuda. Muitas vezes ajuda. Então, assim, acho que a vida tem que ser o mais próximo do seu normal, tá? E não do normal de outras pessoas. Então, uma dieta não é comer de 3 em 3 horas vai fazer bem, é o caminho. Tem gente que precisa comer de 2 em 2 horas, até menos que isso. Tem gente que precisa comer uma ou duas vezes no dia, ou 3 vezes no dia no máximo. Então, é adequar para a sua realidade, para a sua vivência, o que te faz melhor, o que te deixa num nível mais, é, é, vamos dizer assim, mais próximo do seu ideal, né? E respondendo mais uma pergunta, essa de um paciente hoje que me mandou no WhatsApp. Eu já respondi o paciente, mas vou trazer para vocês aqui, que é uma sugestão de whey, uma indicação de whey. Primeira coisa, quando eu vou falar de whey para meus pacientes, se o paciente não tiver nenhuma restrição, não tiver intolerância, porque eu vou falar alguns, mas muitos pacientes têm uma certa intolerância à lactose, uma certa reação com whey. Quando consome whey, começa a ficar com o estômago mais inflado, talvez pela lactose presente, ou algum outro tipo de carboidrato ali, ou alguma outra proteína, mas tem muita reação, fica empanzinado, fica às vezes com queimação, com refluxo. Então, primeira coisa é identificar se você tem alguma restrição. Se for o seu caso de restrição, aí são dicas mais específicas, mas vamos falar que você não tem caso de restrição. A primeira opção de whey, eu opto por passar para o meu paciente escolher um whey que seja mais palatável, que tenha um sabor melhor. E que tenha uma qualidade boa, mas que principalmente tenha um sabor melhor. Por quê? Porque vai envolver sua dieta. Então, assim, passar alguma coisa que é ruim, que o gosto é ruim, simplesmente por ser melhor no mercado, ou ter um valor nutricional melhor, ou mais proteínas, não acho que seja o caminho. Porque eu acho que o ideal é a gente conseguir melhorar a alimentação desse paciente para ele seguir em frente no seu processo e não fazendo coisas que sejam difíceis ou desagradáveis de fazer. Porque acaba ficando um processo complicado. Ah, você passa um whey que é melhor, mas que o sabor é péssimo. Esse paciente, toda vez que toma, já toma com aquela ânsia de não querer usar o alimento. E aí, qual que é o intuito? Qual que é o intuito nesse caso? Do paciente melhorar? Mas será que ele vai manter isso a longo prazo? Será que ele vai persistir nisso? Então, escolher um whey com sabor melhor é o melhor caminho, tá?
É o que eu indico mais para meus pacientes. Mas pensando em whey, eu trouxe algumas opções para mostrar para vocês aqui, ó. Esse whey da Max com a Dr. Peanut é um excelente whey de sabor, mas se você for perceber pela qualidade dele, não é tão bom assim, tá? Você vai olhar sempre o rótulo do whey, não a embalagem ser bonita. Esse whey é excelente, o sabor dele é maravilhoso. É o whey de Kinder Ovo, né? É o bueníssimo. Muito gostoso esse whey, muito gostoso mesmo. Mas assim, o valor nutricional dele é o melhor? Não, longe de ser o melhor. Mas também assim, não é péssimo para consumo, para entrar numa dieta como um complemento na dieta, para o paciente bater aquela quantidade de proteínas que eu já falei em outro vídeo. Vou falar mais especificamente aqui durante esses próximos vídeos. Não é tão bom, porque uma porção desse whey tem 20 gramas de proteína apenas, tá? Então não é tão bom assim. Uma porção dele são 2 dosadores de whey. E esses 2 dosadores têm uma quantidade de proteína de 20 gramas, então não é tão bom. E ele é bem calórico, 160 calorias, tem bastante carboidrato, tá? Então, assim, não é a melhor opção nutricional, mas para você colocar na sua dieta, você que não tem costume de usar o whey protein, isso aqui pode te ajudar muito no seu processo. Por quê? Tem muita proteína, apesar de não ser a melhor quantidade de proteína, mas tem muita proteína e você consegue bater a quantidade mais próxima de proteínas que você precisa no seu dia. Lembra que eu falei que para quem está buscando perder peso, o ideal seja colocar ali em torno de 2 gramas de proteína por quilo. E se você conseguir fazer isso, você aumenta a sua proteína durante o dia, consequentemente, você vai se sentir mais saciado. Mais saciado, você vai ter menos fome e a chance de você errar na dieta é bem menor. Então o whey ajuda muito, até mesmo esse que não tem um valor proteico tão bom. E o sabor dele é maravilhoso. Então eu falo assim, pô, eu prefiro o sabor do que passar um whey muito bom com sabor ruim, porque a chance de adesão do paciente é bem maior nesse caso, tá? Vou pegar outro exemplo para vocês do whey salgado, que eu já mostrei no Instagram algumas vezes. Esse Soap Whey é bem gostosinho, mais ou menos, né? Ele é gostosinho, assim, parece um parece o tempero do miojo, vamos dizer assim, parece um, sei lá, vou lembrar da minha fase de faculdade, mas um cup noodles, né? Mas dá para misturar na comida, dá para tomar como sopa. Então assim, tem uma quantidade nutricional legal. Esse whey aqui já são 29 gramas de proteína por porção, tá? Uma dose desse whey também são 2 scoops. E esse tem 29 gramas de proteína. Então ele tem 50% a mais que esse whey de proteína na sua composição, num dosador. Aí você fala, então é bem melhor. Em questão proteica, sim. Mas em questão calórica, esse whey é mais calórico que esse aqui. Não, então peraí. Qual é melhor? Pensando em composição, esse aqui é melhor por ter mais proteína. Mas é mais calórico que esse. Então, teoricamente, o consumo dele em maior quantidade pode fazer engordar, por pensar assim? De certa forma, sim, mas não é isso que a gente está falando. A questão proteica dele é melhor. E por que ele tem mais calorias que esse? Esse aqui tem muito mais carboidratos. 13 gramas de carboidrato por porção. Esse aqui tem 4,5. Então, mais ou menos 3 vezes a mais carboidrato tem nesse. E esse é mais calórico por quê? Porque ele tem mais gordura na composição, tá? E lembrando que eu falei do sódio na Coca Zero. Esse aqui tem 5 vezes mais sódio do que esse, tá? Então, assim, às vezes pode te fazer te causar um mal-estar. Mas lembra, é uma solução boa para quem já está tomando whey há muito tempo. Por quê? É um whey salgado. Não sei se vocês conheciam o whey salgado. Vou mostrar mais aí na câmera para focar, porque às vezes ela desfoca. É um whey salgado que eu indico para muitos pacientes que procuram uma outra opção, para não ficar tomando só aquela coisa doce, 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 doce. Então é um whey salgado e excelente opção para você. Com mais proteínas que esse, mas também mais calórico. E uma excelente opção, tá bom? O valor proteico dele é muito bom. Então eu indico geralmente esse whey para os pacientes que já estão usando o whey há mais tempo e estão cansados daquele sabor doce. Que pode enjoar se você ficar consumindo o mesmo whey sempre e tiver um consumo alto, isso pode causar um certo enjoo, tá? E tem o whey que eu gosto de falar que é um dos que eu considero, está até lacrado, um dos melhores do mercado, que é o da Dymatize. Uma porção desse whey é igual a um scoop e tem 25 gramas de proteína, tá? Esse whey aqui tá entre os dois ali. Aquele do Bueníssimo, esse aqui, ó, tem 20 gramas, esse aqui tem 25 e o salgado são 29 gramas de proteína. Então, esse aqui tá no meio termo, mas é um whey melhor. Por quê? Ele tem uma filtragem maior, ele tem um processamento maior, ele tem mais filtragem, ele não tem lactose, então esse aqui já é mais indicado para pacientes que têm alguma intolerância. Ele é mais puro, vamos dizer assim, passou por um processo de isolamento da proteína e depois hidrólise da proteína. E ele é bem menos calórico também, tá? Uma porção desse whey aqui tem 25 gramas de proteína e tem 120 calorias.
Então ele tem pouquíssimo carboidrato, pouquíssima gordura. Então a qualidade dele é muito boa. Apesar dele ser bonitinho assim, o sabor dele não compara a Bueníssimo, tá? Ele é muito bom, é um dos melhores do mercado, mas não é tão gostoso quanto esse aqui. Então assim, eu prefiro passar esse whey pro meu paciente ou aquele. Eu costumo falar deles, dos dois. Esse aqui é o melhor do mercado hoje, na minha opinião, mas o sabor dele nem compara com aquele outro. Então, assim, eu prefiro aquele outro pro meu paciente, porque a chance de adesão é maior, tá? O sabor sendo melhor, a chance de adesão. O microfone tá. A chance de adesão acaba sendo. Espero que esteja gravando aqui, porque. A chance de adesão acaba sendo maior, tá bom? Mesmo sendo a qualidade melhor, para quem não tem o costume, o sabor é um diferencial muito grande. Então, lembrando, a proteína na sua dieta que quer perder peso, se você fizer o cálculo, seu peso, sei lá, se você pesa 80 quilos vezes 2 gramas de proteína por dia, vai dar 160 gramas de proteína por dia. Se você pesa 60 quilos, 60 vezes 2, 120 gramas de proteína por dia. E como é que você vai bater isso? Brincando, tá? Eu vou até colocar a tabelinha aqui de novo, que eu já coloquei em outros vídeos lá no início, que é arredondando, uma dose de whey, mais ou menos 25 gramas de proteína. No caso, esse aqui tem 25, esse aqui tem 20 e esse aqui tem 29. Então você vai brincar olhando o rótulo para calcular. Então vamos lá, se você precisa atingir 120, no caso de quem tem 60 quilos, ou 160 no caso de quem tem 80 quilos, faz o cálculo. Aproximadamente 100 gramas de carne, frango ou peixe tem 25 gramas de proteína, arredondando. 4 ovos tem mais ou menos 25 gramas de proteína. E uma dose de whey, aí você vai olhar quantos scoops tem. No caso, uma dose desse whey aqui é apenas um scoop. Daqueles outros dois, são 2 scoops, tá? Uma dose de whey em torno de 25 gramas de proteína arredondando. Esse tem 25, o outro tem 20, o outro tem 29, tá? Por que é bom nessa dieta para quem está buscando perder peso? Porque vai melhorar a sua saciedade. Se você está mais saciado, você tende a errar menos, comer menos e, consequentemente, o aporte calórico na sua dieta vai ser menor. Você consegue queimar calorias assim. Tá certo? Então hoje eu queria fazer um vídeo mais rápido, porque eu tô com o tempo corrido, e deixar essa respostinha para vocês aí, beleza? Então é isso. Vou até pôr esses wheys aqui pra gente deixar todos na mesma imagem. O whey salgado, excelente opção. Então você tem opções boas para perder peso, você consegue melhorar sua dieta perdendo peso. E a dica que eu dou, se você não vai procurar nutricionista, não sabe como calcular sua dieta, usa esse cálculo da proteína. Só esse cálculo da proteína, se você começar a bater, você vai ver que vai fazer você sair daquele limbo ali de não estar vendo evolução. Você consegue evoluir, tá certo? Então é o que eu queria responder na pergunta do meu paciente, que eu já passei para ele hoje, era trazer isso aqui para vocês que eu achei oportuno, vamos dizer assim. E espero que eu possa organizar essa semana o videozinho sobre os tipos de whey. Isolado, hidrolisado, concentrado, os blends de whey, que são misturas de vários tipos de whey, e poder gerar mais valor nesse sentido para vocês, tá bom? Bom, então é isso. Mais um vídeo aqui nesse projetinho de 45 dias focado nos pilares de alimentação, hidratação, sono, leitura e atividade física. Hoje já foram 2. Agora, bora trabalhar. Espero que essa palma não tenha estourado o áudio do meu vídeo. Mas é isso aí, galera. Mais uma vez lembrando, foque no que é melhor para você, foque na sua vida, no que você pode usar para evoluir, tá? Teste e siga o seu caminho da melhor forma, tá bom? Ninguém conhece a sua vida ou sabe os caminhos que precisa ser feito para você chegar em algum objetivo, a não ser você. Então teste várias coisas na sua vida e comece a evoluir, tá bom? Viva agora, conte a sua história, menos gordura e mais músculos, tá certo, pessoal? Até amanhã. Tchau, tchau.